A história é basicamente a seguinte, e que me marcou muito, eu vou ler aqui para vocês. O nome se refere ao oficial e piloto da Força Aérea James Stockdale. Nós estamos falando do paradoxo Stockdale, é o trecho do capítulo em que ele está explicando a história. James Stockdale, que foi o militar americano de mais alta patente a viver no campo de prisioneiros Hanoi Hilton, no auge da Guerra do Vietnã. Torturado mais de 20 vezes em seus 8 anos de cativeiro, de 65 a 73, Stockdale viveu a guerra sem qualquer direito de prisioneiro, sem data para ser libertado e sem qualquer certeza se sobreviveria para reencontrar sua família. Ele tomou sob seus ombros a responsabilidade do comando e fez tudo o que pôde para criar condições que aumentassem o número de prisioneiros que pudessem sobreviver sem maiores danos, enquanto travavam uma batalha interna contra seus captores e suas tentativas de usar os prisioneiros como instrumento de propaganda enganosa. Num determinado ponto, chegou a bater em si mesmo com um tamborete e se cortar com uma lâmina de barbear, se ferindo de propósito, para que não pudesse ser filmado como exemplo de prisioneiro bem tratado. Trocou informações de inteligência secreta com sua esposa por meio de cartas, sabendo que a descoberta significaria fatalmente mais tortura e talvez a morte. Instituiu regras que ajudavam as pessoas a lidar com a tortura. Ninguém consegue resistir indefinidamente à tortura, então ele criou um sistema escalonado. Depois de tantos minutos, você pode dizer determinadas coisas, o que deu aos prisioneiros mais chances de sobreviver. Instituiu um elaborado sistema interno de comunicação para reduzir a sensação de isolamento que seus captores tentavam criar. O sistema utilizava uma matriz de 5x5 de códigos de batidas para os caracteres alfanuméricos. Por exemplo, toque-toque equivalia à letra A, toque-pausa, toque-toque equivalia à letra B, e assim por diante, para 25 letras. Num determinado ponto, durante um silêncio imposto, os prisioneiros usaram esfregões e panos de chão para escrever o código no pátio central, desenhando um "Nós te amamos" para Stockdale, no 3º aniversário de sua captura. Depois que foi solto, ele se tornou o primeiro oficial de 3 estrelas da história da Marinha a usar juntas as asas de aviador e a medalha de honra do Congresso. O Jim Collins, que é o autor do livro, continua. Você pode entender, portanto, a minha ansiedade diante da perspectiva de passar parte de uma tarde com Stockdale. Um de meus alunos havia escrito sua monografia sobre ele, que por acaso era um dos pesquisadores sêniores que estudavam os filósofos estoicos no Instituto Hoover, exatamente em frente ao meu escritório, do outro lado da rua, e Stockdale nos convidou a ambos para almoçar. Para me preparar, li o livro No Amor e na Guerra, escrito por ele e sua esposa em capítulos alternados, com a crônica de suas experiências ao longo daqueles 8 anos. À medida que eu avançava no livro, percebi que estava ficando deprimido. Tudo parecia tão triste, a incerteza de seu destino, a brutalidade de seus captores e tudo mais. De repente, algo bateu em mim. Aqui estou eu, sentado em meu escritório aquecido e confortável, olhando para o belo campus da Universidade de Stanford, numa bela tarde de sábado. Estou ficando deprimido ao ler isso, e eu conheço o final da história. Sei que ele escapa, se une de novo à família, torna-se um herói nacional e passa os anos seguintes estudando filosofia neste mesmo belo campus. Se as situações que ele viveu me deprimem, como é que esse homem lidou com elas quando de fato estava lá e não sabia qual seria o final da história? Jamais perdi a fé no final da história, comentou Stockdale quando eu lhe perguntei. Nunca duvidei, não apenas de que sairia vivo, mas que também venceria no final e transformaria aquela experiência num divisor de águas da minha vida. Experiência que, em retrospectiva, eu não trocaria por nada, diz Stockdale. Fiquei em silêncio, Jim Collins, o autor do livro, continua. Fiquei em silêncio durante vários minutos e continuamos a lenta caminhada rumo ao clube universitário.
Stockdale mancava e balançava em arco sua perna rígida, que nunca se recuperara totalmente das constantes torturas. Finalmente, após uns 100 metros de silêncio, eu perguntei: quem não conseguiu? Ah, isso é fácil, respondeu ele. Os otimistas. Os otimistas? Não entendi. Respondi, agora completamente confuso, em função do que ele havia dito 100 metros antes. Os otimistas eram aqueles que diziam, Stockdale explica, né? Os otimistas eram aqueles que diziam: estaremos fora daqui na época do Natal. Bem, o Natal chegava, o Natal ia embora. E eles diziam: estaremos fora daqui na Páscoa. E a Páscoa chegava e a Páscoa ia embora. E depois vinha o dia de ação de graças e o Natal novamente. E eles morriam com o coração partido. Outra pausa longa e continuamos a caminhar. Depois ele virou para mim e disse: esta é uma lição muito importante. Você nunca deve confundir a fé em que você vai vencer no final, que você nunca pode se dar ao luxo de perder, com a disciplina de enfrentar a realidade nua e crua de sua atual situação, seja ela qual for. Até hoje trago em minha memória a imagem mental de Stockdale advertindo os otimistas: nós não vamos sair daqui no Natal. Vocês precisam enfrentar isso. Aquela conversa com o almirante Stockdale ficou dentro de mim e, na verdade, teve profunda influência em meu próprio desenvolvimento. A vida é injusta, às vezes a nosso favor, às vezes contra nós. Todos nós vamos passar por decepções e circunstâncias massacrantes ao longo do caminho. Retrocessos para os quais não existe uma razão, ninguém a quem culpar. Pode ser doença, ferimentos, um acidente, a perda de um ente querido, ser engolido numa reviravolta política, ser capturado no Vietnã e jogado no campo de prisioneiros de guerra por 8 anos. O que diferencia as pessoas, Stockdale me ensinou, não é a presença ou ausência de dificuldades, e sim a forma como elas lidam com as inevitáveis dificuldades da vida. Desde a primeira vez que eu li isso, o impacto foi muito grande. E o fato de eu ter sido lembrado a reler, me despertou uma vontade também antiga, que era de justamente ler o livro que ele escreveu com a esposa. E claro, lógico que eu encomendei o livro deles dois, que se chama No Amor e na Guerra. Infelizmente não tem tradução pro português, mas a história é uma pancada. Eu ainda vou voltar a falar muito sobre ele, sobre Stockdale, sobre o livro, sobre o que ele viveu, sobre o que ele aprendeu com tudo isso, porque isso me ajudou demais a superar e a enfrentar com paciência esse tempo todo hospitalizado. Não só ele, depois dessa lembrança, eu lembrei de várias outras pessoas também, que a gente conhece da história, que também enfrentaram momentos de privação, seja por conta de doença, seja por conta de prisão, isolados do mundo, isolados das pessoas. Mas ele particularmente, essa história particularmente, me sensibilizou muito. E lendo-a também diretamente, contada por ele e pela esposa, ela me servia sempre de um alerta para que eu me mantivesse calmo, para que eu tivesse paciência, para que eu tivesse resignação. Às vezes, quando eu ficava meio triste ou meio cansado no hospital, vinha a voz que dizia: lembra do Stockdale. E lendo o livro dele, às vezes eu via, assim, os 5 meses que eu fiquei me tratando, ele ficava preso, isolado, sem comunicação nenhuma e acorrentado. E isso se dava de um parágrafo para o outro. O tempo passava de um parágrafo para o outro. E ele ficou 8 anos lá, sem saber se ia sair, sendo torturado. E saiu melhor do que o que entrou. Então essa foi e é uma grande lição, foi uma grande inspiração para atravessar isso tudo. Voltarei a falar
dele e das lições que ele me ajudou a recordar e a aprender, para que, se a gente precisar, ou melhor, quando a gente precisar enfrentar situações assim, a gente possa, quem sabe, ter um centésimo, um décimo, uma fração mínima que seja da força mental e espiritual que não só ele teve, mas inúmeras outras pessoas também tiveram ao longo da história e ao longo do tempo.